Vamos fazer mais uma oração? Então, eu gostaria que você orasse, mas com a Bíblia aberta. Abra sua Bíblia em João capítulo 17, versículo 3. Evangelho de João, capítulo 17. Deixe aberto aí no capítulo 17. Vamos fazer uma oração. João, capítulo 17. Oremos. Querido Pai, Tu sabes o objetivo pelo qual estamos aqui. Nós queremos te conhecer, nós queremos ter um encontro contigo, nós queremos receber de ti tudo aquilo que tu tens para dar. Mas, Senhor Deus, nos prepare para recebermos e que essa mensagem de hoje seja traduzida para a necessidade de cada pessoa aqui e daqueles que assistirão depois. Senhor Deus, nós somos carentes e o nosso argumento maior para recebermos o batismo do Espírito Santo é a nossa necessidade. Olha a nossa necessidade, Senhor. Nós nem sabemos como fazer isso, mas nós acreditamos, nós confiamos e por isso te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, João capítulo 17, versículo 3 diz assim: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Veja um detalhe: a vida eterna está ligada a conhecimento. Conhecer. Conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Conhecer. Ah, pastor, e quem não tem capacidade para conhecer? Nós vamos estudar hoje sobre dois tipos de conhecimento. Existe o conhecimento intelectual e o conhecimento experimental, certo? No livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias, capítulo 4, verso 6. E ainda no livro de Oséias, no capítulo 6, versículo 3, se fosse você, marcaria essas passagens para examinar depois. Assim como os bereanos, né, que eles ouviam a palavra e depois iam confirmar para ver se é isso mesmo que está escrito, se é isso mesmo para a nossa salvação. No livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como chuva serôdia, que rega a terra. A chuva temporã e a chuva serôdia. E nós já conhecemos esses detalhes, não é verdade? Então veja aqui um detalhe mais especial também. Queridos, a chuva temporã que Deus prometeu para a sua igreja, que é o batismo do Espírito Santo, não parou de cair, certo? Ainda ela está em continuidade. A chuva temporã está à disposição, assim como esteve à disposição dos discípulos. A chuva temporã ainda cai. E logo mais vai cair a serôdia, a chuva serôdia para o amadurecimento, né, da semente, o amadurecimento da sua igreja. Então, vamos conhecer o Senhor, vamos buscar o Senhor. O que é que nós estamos fazendo aqui que não estamos buscando em espírito e em verdade? Nós precisamos conhecer mais. Lembra que a parábola das 10 virgens, e as virgens que entraram com o noivo, elas estavam preparadas, porque tinham as lâmpadas e ainda tinha algo mais, uma vasilha a mais com azeite. E entraram com o Senhor. E a senhora Ellen White diz que esse azeite é símbolo da fé genuína e do Espírito Santo, certo? Está bem claro isso no Espírito de Profecia. Mas para aquelas virgens loucas que não se prepararam devidamente, o noivo disse assim: Não vos conheço, não vos conheço. Queridos, nós temos que levar muito a sério isso. Nós precisamos conhecer a Deus. E o texto que nós lemos, A Vida Eterna, é esta: que conheçam a Ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. E sabe, no, no link de ontem, eu gostei muito, que diz claramente que Jesus veio a este mundo para revelar quem é Deus o Pai.
E o Espírito Santo veio a este mundo e está aqui presente para revelar quem é Jesus para a humanidade. Leia depois esse texto, porque isso é muito sério e muito real. O Espírito Santo é uma pessoa real que está aqui na Terra. Se você verificar no grego, quando vamos estudar profundamente esse assunto, que diz assim: Jesus, eu vou para o Pai e vos enviarei outro consolador. Essa palavra outro é allos, que quer dizer outro da mesma espécie. Não é hétero. Hétero é outro de espécies diferentes, mas alós quer dizer enviarei outro da mesma espécie que eu, o Espírito Santo de Deus. Existem duas palavras, tanto no grego como no hebraico, que fala sobre conhecer. Qual é a diferença? No grego, a palavra conhecer significa, etimologicamente, significa conhecer, assim como nós aqui no Ocidente, os ocidentais, conhecemos. Nós queremos conhecer a essência, queremos conhecer os componentes, queremos conhecer os detalhes. Os hebreus não. É diferente o conhecimento hebraico. O conhecimento hebraico é um conhecimento relacional. Tem um sentido de relacionamento do coração. Tem o sentido de conhecer experimentalmente. Conhecer na convivência. Conhecer como um encontro para uma aceitação. Por exemplo, se eu dissesse assim: você conhece o pastor Esmeraldo? Então, se o grego fosse responder, ele iria dizer assim: Pastor Esmeraldo é uma pessoa. Uma pessoa, então, ele tem componentes químicos, tem osso, tem coração, tem isso, os componentes celulares, as moléculas. E se ele conhecesse tudo isso, ele iria, no final, eu conheço o pastor Esmeraldo. Então, estão focados nos componentes, nos detalhes. Se o hebreu fosse responder, você conhece o pastor Esmeralda? Ele iria dizer assim: bem, eu vou ter um encontro com ele, eu vou pegar nele, eu vou conversar com ele, eu vou verificar como é o relacionamento com ele, e depois ia dizer: sim, eu conheço o pastor Esmeralda. Se eu perguntasse também para duas pessoas, um hebreu e um grego, você conhece essa caneta? Aí o grego ia dizer: bem, ela é composta de plástico, ela tem tinta, a tinta é de componentes químicos, e etc. Ela quer saber os detalhes da essência, como é constituída a caneta. O hebreu iria dizer o seguinte: bem, vou pegar a caneta, já sei que ela escreve, pronto, já conheço, eu conheço essa caneta. Assim também, você precisa conhecer a Deus, não somente como o hebreu, mas experimentalmente. Você nunca vai chegar na essência de Deus, de que Deus é feito, como ele é componente, quais são os componentes que tem Deus, a essência de Deus, assim como o grego quer saber. Você nunca vai entender isso. Mas você pode conhecer como o hebreu, ter um encontro pessoal com Deus, um relacionamento com Deus e pedir que Deus faça parte da sua vida. E então esse encontro significa uma transferência de valores. Quando duas pessoas se encontram, nunca mais elas são as mesmas, porque algo ganha e algo perde, certo? Nós nos transformamos pela contemplação, diz a senhora White, e nós também somos influenciáveis e influenciados. A gente também influencia e recebe influência quando duas pessoas se encontram. Então, nós precisamos ter esse encontro diário com Deus para recebermos dele valores. E quando nós oramos, algo de Deus é colocado em nós, e algo de nós é colocado sobre Deus. Como assim, pastor? Os nossos pecados são colocados sobre Deus, e as suas virtudes de Deus são colocadas sobre nós. Então, nós não temos um relacionamento com alguém a menos que passemos tempo com este alguém. Para conhecer, temos que passar tempo, certo? Quando nós sabemos que nós precisamos cuidar.
cuidar desse relacionamento. A oração é exatamente um meio de conhecer a Deus. A leitura da Bíblia é um meio de conhecer a Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós conhecemos a Deus. E a senhora White diz: a Bíblia, aqui na Terra, é o mais autorizado compêndio para a revelação de Deus. É o compêndio da revelação de Deus. Então, nós devemos conhecer a Deus através da Bíblia e através da oração. A oração não é uma atitude. A oração não é uma atitude apenas, nem é uma conversa apenas. A oração é crer e confiar e conectar-se com Deus, o Deus do universo. A oração nos conecta com Deus para relacionamento e para conhecimento. Se você é uma pessoa de oração, então seus pensamentos mudam e o comportamento também deve mudar. Você conhece alguém na sua igreja que é uma pessoa de oração, que ora muito? Observe o comportamento desta pessoa. É diferente, porque ela tem conhecimento de Deus. Eu gostaria muito que você, aí na sua igreja, fosse conhecida como uma pessoa de oração, uma pessoa confiável, que os jovens vão para você e dizem: minha irmã, ore por mim. Meu irmão, ore por mim. E eu tenho pedido muito para aquelas senhorinhas, ao despedir na igreja, ali na porta da igreja, quando eu vejo que é uma pessoa de Deus, uma pessoa de oração, eu digo: minha irmã, você pode orar por mim? Eu preciso conhecer mais a Deus e o batismo do Espírito Santo. E sabe, Deus quer te conhecer melhor. E eu tenho uma passagem aqui de Jeremias 23, que eu gostaria muito de ler com vocês. Abra sua Bíblia em Jeremias 23, que isso enche o meu coração. Eu acredito que todas as passagens da Bíblia que mexem com o meu coração, mexem também com o seu. Eu acredito. E Jeremias 23 é uma passagem que eu tenho bem marcada na minha Bíblia, que diz assim: acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor. E não também de longe? Diz o Senhor. Ocultar-se-ia alguém em esconderijo de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus? Diz o Senhor. Olha que maravilha. Que coisa maravilhosa. Eu sou Deus só de perto? Eu sou Deus só se você estiver vendo? Eu também não sou Deus de longe? Existe alguma coisa no céu ou na terra que eu não prescrute, que eu não veja? Eu sou Deus, diz o Senhor. Então, a essência da oração não reside em buscar resposta, assistência, mas buscar a presença de Deus. Vou repetir isso. A essência da oração não reside em buscar respostas de Deus ou uma assistência de Deus, mas buscar a presença de Deus. Orar é conhecê-lo, orar é amá-lo, orar é confiar nele, orar é seguir a Deus a ponto de esquecer de si mesmo, certo? É permitir que ele se torne tudo em nossa vida. Isso é orar, porque esse relacionamento com Deus passa a ser prioridade e também o foco de todas as nossas ações. A prioridade com Deus é o foco. Seu único desejo é que nós o conheçamos. Nós precisamos conhecer a Deus. Você que está me ouvindo nesse instante, o seu único desejo é conhecer verdadeiramente a Deus? É amar verdadeiramente a Deus? Devemos orar, ler a Bíblia, frequentar a igreja, não como um dever ou simplesmente como algo que é correto, mas porque nós ansiamos conhecer a Deus e estar na presença de Deus. Seu desejo por ele supera qualquer necessidade de ajuda, de bênção ou até mesmo da própria vida, porque nós precisamos mudar nossa maneira de orar, nossa maneira de ir para a igreja. Nós precisamos fazer de Jesus nossa maior prioridade. Nossa maior prioridade, colocá-lo em primeiro lugar acima de tudo, conhecê-lo, amá-lo, a ponto de dizer como Paulo dizia. Vamos ler o que é que Paulo dizia? Filipenses capítulo 3, versos 7 e 8. Olha o que é que Paulo dizia. Eu acho interessante estas coisas que Paulo falava em Filipenses capítulo 3, versículo 7 e o versículo 8 diz assim: mas o que de mim era lucro,
considero como perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Que experiência! Essa palavra refúgio, ela não é bem traduzida para a língua portuguesa. No grego, essa palavra refúgio quer dizer esterco, fezes, cocô. Desculpa a expressão. Então, Paulo diz assim: eu considero tudo como esterco, certo? Se você olhar na Bíblia Septuaginta ou outras traduções, você vai ver que aqui está se referindo a essa palavra nojenta. Eu considero tudo mais nojento, só Deus, só Jesus tem valor para mim, para a minha vida. Queridos amigos, é assim que nós devemos considerar todas as coisas e considerar Jesus Cristo como a prioridade, o mais importante. O resto é isso. Se queremos o batismo do Espírito Santo, devemos nos conectar com Deus, investindo tempo e comunhão com Ele. A energia só tem influência através de uma conexão. Nós precisamos nos conectar com Deus para que tenhamos essa energia divina. Nós precisamos caminhar com Ele, seguindo o exemplo de Enoque, de Noé, de Moisés, de Abraão. Conexão. E o próprio Deus disse assim para Abraão, Gênesis capítulo 17, não é? Ele falou assim, ó, Abraão, ser perfeito e anda na minha presença. Ei, aí é a fórmula do sucesso, meu irmão. Minha irmã, a fórmula do sucesso está aí. Seja perfeito no que você faz e ande na minha presença. Me conheça e você vai ver o que vai acontecer. As pessoas que formam palavras são chamadas de neologista. Neologismo, né? Neologismo são pessoas que criam palavras, juntam sílabas, criam palavras e dão um significado. O neologista. Talvez nós sejamos um neologista hoje. Vamos formar uma palavra chamada milagrólatra. Como é que é, pastor? Milagrólatra. O que é isso, pastor? Sabe o que é? Que a maioria dos cristãos só são cristãos porque esperam um milagre de Deus. Milagrólatra. São pessoas que adoram mais a milagres de Deus do que o próprio Deus. Será que Deus tem interesse em fazer milagre para que as pessoas acreditem no milagre e não em Deus? Nossa maior necessidade não é de milagres. Nossa maior necessidade não é de libertação. Nossa maior necessidade não é fazer curas. Nossa maior necessidade é o Espírito Santo em nós. Deus em nós. Nós precisamos orar para que Deus se torne real na nossa vida. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Assim como nós respiramos, nós, os psicólogos, também ensinamos para os pacientes a respiração. Respirar, certo? Porque a respiração nos dá paz e tranquilidade. E eu quero ensinar a respiração 42-52. É uma técnica desenvolvida pelos americanos e tal, mostrando o seguinte, que quando você ora, ou melhor, respira 42-52, você se tranquiliza. Claro que deve repetir 5 vezes. Mas, pastor, como é essa respiração 42-52? É o seguinte, você inspira enchendo o pulmão, contando de 1 até 4, e segura 2. Segura o pulmão cheio 2. Depois esvazia contando de 1 até 5 e fica aqui fora 2. Então, 42 lá dentro, 52 aqui fora. Entendeu? E repete 5 vezes. Você vai ter calma, paz. Isso vai te ajudar a ter serenidade, porque você vai oxigenar o córtex pré-frontal e todo o teu organismo. É isso que nós devemos fazer com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o vento de Deus? Quando você respirar, pensa no Espírito Santo. Você precisa muito mais do Espírito Santo do que da respiração. Eu preciso muito mais do Espírito Santo do que da minha respiração. Então, a finalidade da oração não é meramente obter resposta, mas
obter o Espírito Santo, conhecimento de Deus. Conhecer a Deus é cultivar com Ele um relacionamento pessoal, íntimo, dedicando tempo à oração, à leitura da Bíblia e em busca dele. Nós precisamos receber milagres. Ah, pastor, milagres? O senhor nesse instante disse que a gente não era milagrólatra? Tudo bem. Milagre só existe para nós, os seres humanos. Para Deus, é um proceder normal, natural dele. Por exemplo, Deus que queria tirar o povo de Israel do Egito para levar para Canaã. No meio do caminho tinha o mar. E Deus disse: Moisés, coloca o bastão, né, o teu cajado na água, e a água vai se abrir. E quando Moisés colocou o cajado, aconteceu um milagre. A água se abriu, o povo passar. Para a gente foi um milagre, para Deus não. Para Deus isso é normal. Ele queria tirar o povo dali para ali, ele poderia fazer o que ele quisesse. Queridos, milagres são obras de Deus. Mas cuidado com milagres. Por quê, pastor? Porque Salomão recebeu um milagre, muita sabedoria. O que aconteceu com ele? Cuidado com os milagres. Sansão. Sansão recebeu um milagre, uma força excomunal. O que ele fez com o milagre? Você que está aqui na sala 57, você está pedindo o milagre, o batismo do Espírito Santo. O que você vai fazer com isto? O que eu vou fazer com isto? Para que eu quero um milagre? Então, eu quero falar para você o seguinte: em vez de pedir a Deus milagres, peça a Deus na sua vida. Peça a presença dele em você. E quando a presença de Deus está em você todos os dias, os milagres vão acontecer, porque milagre é o proceder natural de Deus. Ele faz o que ele quiser, na hora que quiser, da maneira que quiser. O importante é que você esteja cheio do Espírito Santo e eu esteja cheio do Espírito Santo. Nós precisamos nos preparar para a vinda de Jesus. Assim, a vinda do Filho do Homem, ele virá. Mas só tem um detalhe. Antes de nos prepararmos para a volta de Jesus, nós deveríamos nos preparar para receber o batismo do Espírito Santo pela fé. Receber antes da porta da graça se fechar. Então, antes de esperar pelo batismo, ou melhor, pelo fim, pela volta de Jesus, nós temos que nos preparar para o fechamento da porta da graça. E para isso nós devemos ser batizados com o Espírito Santo. Eu sei que quando Jesus voltar, por acaso, teremos fé na terra, encontrar-se-á fé na terra. Aqui a senhora White também fala, e fé é acreditar, fé é confiar. Fé é uma certeza, é uma segurança, é uma comprovação de um fato. Fé é a garantia de uma prova. Fé também é testemunho válido. Fé é chancelamento. Fé é evidência das coisas que se esperam. Convicção de fatos que a gente não vê. A fé não é garantia de uma vida fácil, tá bom, meus irmãos? A fé não força Deus para nos dar o que pedimos. A fé não serve para mudar a Deus, mas sim para mudar a nós. A fé serve para confiar nele quando você não entende o que ele está fazendo, não entende o que está acontecendo, mas nós confiamos. A fé nos ajuda a manter os olhos em Deus e nas suas promessas. A invisibilidade de Deus não significa ausência de Deus, assim nem na ciência, nem na teologia. A invisibilidade não é ausência, certo? Porque a gente não vê o vento, mas sabemos que ele existe. Assim também é a fé. Nós não vemos, mas acreditamos e confiamos. Não esqueçamos que no dia da prova, o professor fica em silêncio, não é verdade? Pastor Esmeraldo já foi professor e sabe que quando ele passava a prova, ele ficava em silêncio, observando. Então, no dia da prova, das provações, o professor, nosso Deus, está em silêncio, observando qual vai ser a sua reação, mas ele não está ausente. Confiemos, confiemos. Confiemos que a nossa salvação virá. E para isso você precisa conhecer a Deus. Sabe, queridos, salvação é algo muito especial. Salvação é individual, mas a manutenção dessa salvação, ela é coletiva, porque na coletividade nós nos fortalecemos.
Por isso devemos nos conhecer e nos amar. Salvação é o conhecimento de Deus. Serão salvos os que amarem mais a Jesus do que a própria vida. Serão salvos todos aqueles que conhecerem e continuarem conhecendo a Deus. Nós não sabemos nem imaginamos o que é uma vida sem comprar e vender, não é verdade? Mas haverá um tempo em que nós não vamos comprar nem vender. Dinheiro não vai valer mais nada, bens não vai valer mais nada, mas o que vai valer é conhecer experimentalmente ao nosso Deus, certo? Se você conhecer a Deus, você será selado pelo Espírito Santo e o maligno não lhe toca. Porque nós sabemos, queridos amigos e irmãos, que antes de preparar-nos para a volta de Cristo, primeiramente devemos nos preparar para receber o Espírito Santo antes do fechamento da porta da graça. No livro de Mateus, para cada sinais da volta de Cristo, existe dois pedindo para a gente se preparar. Para cada sinal, sinal do sol, na lua, nas estrelas, existe dois dizendo: cuidado, não vos engane, cuidado, virão falsos cristos, cuidado, virão falsos profetas, cuidado. Nos últimos dias, se possível, serão enganados até os próprios eleitos. Você conhece a Deus? Deixa eu perguntar, você conhece o pastor Esmeralda? Levanta a mãozinha aí se você conhece o pastor Esmeralda. Dá um sinal aí, certo? Quantos conhecem? Tá bom, então eu vou perguntar, quantos quilos pesa o pastor Esmeraldo? Estou vendo aqui as moderadoras, intercessoras queridas. A Miriam também levantou a mãozinha. Tá, Miriam, diz aí, qual o tamanho do sapato do pastor Esmeraldo? Fala para mim qual é o prato que ele mais gosta de comer. Não, não precisa dizer que é prato cheio, não. Eu estou falando a qualidade do prato. Diga também o dia, mês e hora que ele casou. Certo. Então, eu sei que muita gente falou alguma coisa, mas eu acho que nem todos responderam afirmativamente e acertadamente tudo que eu perguntei. Mas a pergunta é: a esposa conhece? A esposa do pastor Esmeralda sabe responder todas essas perguntas e muito mais. Por que que ela sabe, irmãos? Por que que a irmã sabe responder todas essas perguntas, o dia, mês, hora e ano que casou? Até a hora, local e tudo. Sabe por quê? Ela convive com ele. Convive com ele. É assim que nós devemos fazer com o nosso Deus. Conviver para conhecer. Então, para de pedir milagres, para de pedir cura e comece a pedir a presença de Deus em você, Deus em você, o Espírito Santo em você, mudando você, trabalhando em você, fazendo a diferença em você. Nós lemos as histórias lindas da Bíblia, da igreja primitiva apostólica, os milagres que foram feitos. Por quê? Porque o pessoal orava 10 dias direto só pedindo a presença de Deus. Deus em você. Já pensou Deus em nós, o que vai acontecer nesse planeta, meus irmãos? Nós precisamos acordar. Tem uma passagem do Espírito Profecia que mexeu comigo muito. Está escrito em Testemunho para a Igreja, não, Testemunhos Seletos, volume 2, página 337. Diz assim: homens e mulheres estão nas últimas horas de graça. E, no entanto, são descuidados e ignorantes, e os pastores não têm poder para despertá-los. Eles próprios dormem. Olha, os pastores dormem. São pregadores sonolentos, pregando a um povo adormecido. Cruz credo. Está escrito isto. Nós vivemos em tempos difíceis, assim como as virgens, certo? Todas dormiram. Mas a senhora White mostra a diferença que existia entre as prudentes e as loucas. Ela diz que as prudentes, nelas, havia estudado as escrituras, as prudentes, elas estudaram as escrituras e tinham uma experiência pessoal, olha o conhecimento pessoal, uma fé em Deus que desapontamento e tardança não seria capaz de derrubar. Olha o que é que as virgens prudentes tinham: uma confiança em Deus,
uma fé tão firme em Deus que desapontamento e tardanças não seria capaz de derrubar a fé dessas virgens, porque ela tinha um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. Mas a senhora White diz, as virgens loucas, elas reagiram às emoções, aos temores que a mensagem despertara, mas dependia da fé das prudentes, satisfeita com a luz vacilante das emoções, sem compreensão, sem compreensão completa da verdade, nenhuma obra genuína de graça no coração elas tinham. E elas saíram para encontrar o Senhor, esperando recompensa imediata, mas não estavam preparadas para a demora, para o desapontamento, e a sua fé falhou. Que pena, né? Estavam esperando o noivo, de uma forma despreparada. O meu justo viverá pela fé. Nós sabemos que isto é real. Para concluir, eu quero recomendar este livro aqui, olha, Em Espírito e em Poder, do pastor Pavel Goya, certo? Algumas pessoas já têm. Deus ainda faz milagres. O título do livro é Em Espírito e em Verdade. Ele escreveu 2 livros. Na realidade, ele escreveu esse e uma outra pessoa escreveu um outro livro dele, Um Milagre Após o Outro. São 2 livros maravilhosos, recomendo os dois, sabe? Quero contar uma história que está nesse livro. O Pavel Goya hoje está na Conferência Geral, é um dos pastores. Ele fez até uma semana de oração aqui no UNASP Campus 1, certo? Capão Redondo. E quem traduziu ele foi até um amigo nosso chamado, mora aqui em Jaguariúna. E sabe, ele estava fazendo a faculdade lá na Romênia, ele é da Romênia, e o pastor Pavel Goya, nessa época não era pastor, ele entrou na universidade. Para entrar na universidade só tinha 10 vagas, e ele orou, Senhor, se você quiser que eu seja da universidade, participe, me ajuda. Tinha 967 pessoas concorrendo a 10 vagas, e ele tirou em quarto lugar, e ele entrou na universidade. E ao entrar na universidade, ele não assistia aulas aos sábados. E o reitor da universidade fez um ultimato. Aqui o nosso país é comunista. E você precisa vir aos sábados na Romênia. E ele disse: Mas eu não venho aos sábados. Sábado, para mim, é o dia de adoração ao nosso Deus. E para mim, Deus é prioridade. Quero nem saber, disse o reitor. Se você não vier, você vai ser expulso da universidade. Para todo sempre. Aqui na Romênia, nunca mais você vai estudar. E ele foi na quinta-feira e a secretária da faculdade disse: Pai, Pavel, olha, sábado agora é o último dia para que você decidir. Se você não vier no sábado, já se considere desligado da faculdade. E o Pavel foi para casa e disse: oh, poxa Deus, eu gostaria muito que você me ajudasse. Faça um milagre na minha vida. Você me ajudou a entrar na faculdade. Se você quiser que eu fique na faculdade, opere um milagre. E orava, orava, orava. O pai do Pavel chegou e disse: Filho, o que você está fazendo? Pai, eu estou orando para Deus operar um milagre para que eu continue na faculdade. E o pai disse: Filho, você está orando errado. Pai, eu estou pedindo para ficar na universidade. O senhor sabe, o meu futuro depende disso. Filho, você está orando errado. Como assim, pai? Ó, filho, você não deveria orar para Deus operar um milagre para você ficar na faculdade. E como é que eu devo orar, pai? Filho, você sabe se Deus quer que você fique na universidade? Não, mas ele já me ajudou a entrar. Sim, filho, mas você é da vontade de Deus que você continue? E como eu devo orar, pai? Você deve orar, sim, filho. Deus, eu quero que você esteja em mim. Eu quero que você dirija a minha vida, muito mais do que um milagre. Se você quiser estar fazendo um milagre, tudo bem, eu aceito, mas a tua presença em mim.
é muito mais importante do que um título da universidade. Pai, você precisa decidir na minha vida. E ele orou isso, e o Pavel foi e orou dessa mesma maneira, dizendo exatamente essas palavras. Senhor, realmente eu estou aqui decepcionado, porque eu queria continuar na universidade, mas o Senhor sabe que eu não sei se é da sua vontade. Então, hoje eu estou pedindo não um milagre, mas a tua presença em mim, a tua direção em mim, o batismo do Espírito Santo em mim. Faça isso. Faça a sua vontade. E tem mais, Senhor. Se for para a tua honra e para a tua glória, se for para todo mundo te conhecer, então opere um milagre, se for para a tua honra e para a tua glória. Ele foi na sexta-feira na faculdade. E quando chegou lá, a secretária disse: Pavel, você conhece o presidente da República? Ele disse: Não. Tem certeza que você não falou com ele? Tenho. Seja sincero comigo. Você não é da família do presidente Nicolau Ceausescu, aqui, presidente da Romênia? Não. Você nunca esteve no palácio? Se já, eu estive no palácio uma vez para colher flores, porque tem milhares de flores ali na frente do palácio, e eu fui pegar algumas flores para dar para minha esposa. Quer dizer que você não falou com o presidente? Não. Aí ela disse: Deus existe. Por que você está falando isso? É porque hoje pela manhã o presidente da República falou em cadeia nacional que a partir de hoje nenhuma escola na Romênia deve funcionar no sábado e as universidades precisam fechar no sábado. E ele falou isso porque na contenção econômica do país precisa economizar energia e ele proibiu as escolas abrirem no sábado. Pavel, se isso tivesse sido na segunda-feira passada, você estaria fora da faculdade. Mas agora eu sei que o teu Deus existe. Eu te disse que você não lutasse contra um governo comunista, porque Deus não existia, mas hoje eu sei que Deus existe. Eu nunca vi isso em 21 anos que eu trabalho aqui na faculdade. O sábado é o dia de guarda. Você pode continuar cursando a faculdade. Prezados amigos e irmãos, será que nós não devemos reavaliar as nossas orações? Será que nós não deveríamos reavaliar também o nosso relacionamento com Deus? E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Certo? Nós precisamos conhecer mais a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Como a alva, a sua vinda é certa. E o batismo do Espírito Santo é uma promessa desse Deus para você. Alguma coisa precisa mudar em você? Começa por ti, começa por você. Pede a Deus a presença dele em você. Abraão, seja perfeito e ande na minha presença. Conhecer e prossiga em conhecer a Deus. Nós precisamos disto. Nós precisamos do selo do Espírito Santo. Você colocaria o seu nome na lata de lixo? Você colocaria o seu nome num lugar bem esquisito e asqueroso? Não, eu também não. Você acha que Deus colocaria o seu selo, seu nome em qualquer lugar, em qualquer pessoa? Nós precisamos do selo do Espírito Santo, porque os dias são maus. E para isso nós precisamos conhecer o nosso Deus. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. O Senhor nos dá o penhor do Espírito Santo para vencermos os últimos dias. E a senhora White conclui dizendo: o pecado e o mal nos últimos dias só serão vencidos pela terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Eu quero orar por você neste momento, mas eu quero orar para que Deus se faça presente na sua e na minha vida, muito mais do que os milagres, porque nós não somos milagrólatras, nós somos adoradores do verdadeiro Deus. Você gostaria que eu orasse por você? Levanta a tua mão aí. Vamos orar, meus irmãos.
Querido Pai, nosso bom Deus, é uma realidade isso, a nossa vida, que nós devemos conhecer a Deus muito mais do que os seus milagres, muito mais do que as suas libertações, muito mais do que suas providências. Nós precisamos muito mais de Jesus na nossa vida, de Deus conosco, do batismo diário do Espírito Santo. Senhor Deus, cada pessoa que está com a mão erguida, alcança essas mãos, transforma o coração, batiza-nos com teu Santo Espírito. Que cada dia que formos à igreja seja para conhecer mais de ti, Senhor. Que todas as vezes que lermos a Bíblia seja para termos esse relacionamento contigo, Senhor. Todas as vezes que orarmos, que conheçamos mais de ti, porque a oração significa tirar algo de nós e colocar algo de Deus. Faça isso em nós, Senhor. Nós precisamos diariamente da tua presença conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém, pastor Abidoral. Olha, enquanto eu chego aqui do seu ladinho, esse do pastor Costa Júnior aí foi do tempo da vitrola, né? Fala a verdade. Mas como deu certo com a mensagem, pastor, parabéns aí pela escolha, viu? Coisa boa, Louvamos a né? Deus. Sabe o que eu estava pensando, pastor, antes de nos despedirmos aqui e prosseguirmos, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer, né? Me impressiona a experiência de Jó, né? Que Satanás chega lá e Deus pergunta para ele, né? Tens visto o meu servo Jó, né? E dispara um currículo ainda, né? Homem íntegro, temente a Deus, desvia-se do mal, e colocou de propósito esse currículo todo ali, né? E aí Jó passa por toda aquela experiência e quando chega no final, Jó faz uma declaração que ele diz assim: puxa vida, eu achava que conhecia, eu achava que conhecia, né? Mas estava prosseguindo. E isso ele, né, com o currículo daquele, né, quem dirá a gente, né? Mas a importância de nós conhecermos e prosseguirmos nesse conhecimento, não teórico, né, porque o mesmo ocorre com a pessoa do Espírito Santo. Nós conhecemos teologicamente, defendemos, somos capazes de fundamentar, provar que Ele é Deus verdadeiramente, mas conhecer de uma experiência, de uma vivência, nós carecemos desse conhecimento. Então, muito obrigado pela mensagem poderosa, maravilhosa de hoje. Que Deus seja louvado. Um grande dia na presença de Deus, meu pastor. Que Deus esteja com o senhor e com a sua casa. Amém. Te amo, pastor Esmeralda, e amo essa sala e a todos dessa sala. Deus abençoe a todos, que a presença de Deus seja constante em nós. Amém. Amo você também, pastor, e amo toda a sala. Que maravilha, né? A palavra de Deus tão poderosa quanto a sua presença.